paz do Senhor Jesus, meu nome é Anderson Roberto, sou presbítero e segundo secretário da Assembleia de Deus em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, presidida pelo pastor Edivan Carvalho. Hoje iremos refletir sobre o assunto da lição de número 1 do primeiro trimestre de 2022, cujo tema é a autoridade da Bíblia. Deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. O texto áudio da nossa lição diz: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119, verso 1. Já a verdade prática enuncia: a Bíblia Sagrada é a autoridade final de nossa regra de fé e prática. No decorrer dessa lição, iremos refletir sobre a origem, autenticidade e mensagem da Bíblia. São tópicos que enfatizarão a importância e a autoridade do texto sagrado, tanto no aspecto espiritual, pois transmite preceitos divinos e fundamenta a mensagem do Evangelho, como no aspecto literário, pois supera qualquer obra literária produzida pela cultura humana. Dito isto, vale salientar que na literatura universal, homens como Homero, Platão, Agostinho, William Shakespeare, Machado de Assis escreveram obras notórias. No entanto, nenhuma dessas obras foram capazes de produzir resultados tão excelentes como a Bíblia, pois esta é a palavra de Deus. A literatura secular auxilia no processo de desenvolvimento intelectual e até emocional, mas apenas a palavra de Deus acessa tanto a alma como o espírito humano, sendo capaz de gerar mudança completa. Paulo diz, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos refletir agora sobre o primeiro tópico da lição. Nessa parte, observamos que a origem da Bíblia está em Deus, e que os escritores sagrados foram apenas instrumentos para a transmissão da sua palavra. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus tem várias maneiras de se revelar aos homens. Didaticamente, podemos dizer que há dois tipos de revelação: a geral e a específica. A revelação geral tem alguns elementos que devem ser observados. Por exemplo, Deus se revela por meio da natureza. No Salmos 19:1 registra: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Paulo, em Romanos 2:15, afirma que a lei natural de Deus está gravada tanto no coração como na consciência humana. O Senhor também se revela por meio da história. Relatos como a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, as providências de Deus à nação israelita no deserto, os livramentos do Senhor e as providências divinas no período dos juízes, dos reis, dos profetas, o cativeiro babilônico, o retorno do povo judeu à terra de Israel. Já no Novo Testamento,
fatos como o nascimento, ministério, morte, ressurreição de Jesus, o estabelecimento e desenvolvimento da igreja. Podemos citar também, no decorrer da história cristã, elementos extraordinários ou fatos extraordinários como o estabelecimento dos concílios, a elaboração dos credos, a reforma protestante, o movimento pentecostal e tantos outros que demonstram o poder, o agir de Deus entre os homens. Você pode pesquisar sobre isso e outros detalhes que mostram a infinita graça do Senhor na história da humanidade. Agora, outro ponto é a revelação específica de Deus, que tem como referencial Jesus e o livro sagrado. Acerca de Jesus, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, registra: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na sequência, no versículo 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando lemos Hebreus 1:1, o escritor afirma: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Entendemos que Jesus é a revelação mais importante de Deus. O texto-chave da Bíblia, que é João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já o texto sagrado é o segundo elemento da revelação específica de Deus, que confirma tanto a maravilhosa graça do Evangelho, como os princípios divinos. Jesus confirma isso em certo diálogo com os judeus ao dizer: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Através da Bíblia, conhecemos a vontade divina para a humanidade. Ela é a base da pregação do Evangelho. A Bíblia também serve para ensinamento, correção, aperfeiçoamento. Paulo diz que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Eis, portanto, dois elementos que mostram a revelação específica de Deus: Jesus, o Verbo encarnado, e a Bíblia, a palavra escrita. O segundo tópico da lição apresenta evidências internas e externas da autenticidade bíblica. A palavra autenticidade correlaciona com veracidade e genuinidade, ou seja, com aquilo que é verdadeiro. Acerca das evidências internas, podemos perceber que o texto bíblico é coeso e coerente, apesar de ser escrito por pessoas de diferentes épocas e culturas, apresenta unidade. Isso porque aqueles que escreveram a Bíblia foram direcionados por Deus. É importante salientar que muitos daqueles escritores eram simples, não tinham conhecimento intelectual elevado. A exemplo de Amós, que era um boiadeiro. Pedro, Tiago e João eram pescadores. Contudo, suas palavras impactaram pessoas de todos os níveis e culturas. Agora, sobre as evidências externas,
que sustentam a autenticidade bíblica, há vários exemplos. Podemos citar, em primeiro lugar, os pais apostólicos. Clemente de Alexandria, que era um deles, declara: as Escrituras são válidas por causa da sua autoridade onipotente. Podemos abordar igualmente a influência da Bíblia na cultura de muitas nações. Cito como exemplo a Alemanha, cujas raízes linguísticas e culturais têm como base a Bíblia. No Ocidente, as leis, as artes e a literatura receberam enorme influência do texto bíblico. Na história recente, precisamente em 1947, a descoberta arqueológica dos manuscritos do Mar Morto foi a mais importante do século XX para o cristianismo e confirma a autenticidade e veracidade das Escrituras. Portanto, há vários elementos, tanto internos como externos, que corroboram com sua autenticidade. Você, caro professor, pode, através de pesquisa, aprofundar mais o conhecimento sobre esse assunto. O último tópico da lição fala sobre a mensagem da Bíblia. Percebemos nessa parte da lição que Deus se comunica com os homens através da linguagem e que o tema central da Bíblia é Jesus. As Escrituras revelam que Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive do homem. O texto sagrado também afirma que o pecado é uma realidade. Portanto, é um livro que nenhum homem gostaria de escrever, pois denuncia seus erros. Paulo, em Romanos 3, versículos 23 a 24, afirma: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Agora, é importante dizer que a mensagem do Evangelho, ou seja, a mensagem cristocêntrica, traz boas novas de salvação, de resgate, sendo responsabilidade da igreja anunciar este evangelho a fim de cumprir a ordem de Jesus, conforme Lucas capítulo 15, versículos 15 e 16, que diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Percebemos então que o Evangelho de Cristo revela providência divina para a humanidade, tendo como proposta o resgate, a transformação, a nova vida, a eternidade. E é o nosso dever cumprir a tarefa de anunciar as boas novas. A carta aos Efésios, no capítulo 3, versículos de 8 a 11, o apóstolo Paulo afirma o seguinte: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, vamos seguir o exemplo de Paulo, a fim de que outras pessoas possam ter acesso à maravilhosa graça de Deus e que a Bíblia seja nossa ferramenta principal na propagação do Evangelho.
Nessa lição, os alunos terão a oportunidade de aprender sobre a origem, autenticidade e mensagem da Bíblia. Pesquise mais sobre o assunto no decorrer da semana para que você tenha uma aula excelente. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e ative o sininho. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e até mais.